De algum modo, nós gostaríamos de aproveitar para reforçar o que já foi colocado e informado pelo nosso presidente Carlos Samuel, que a ABAD está disponibilizando um curso de pós-graduação em gestão empresarial para o negócio imobiliário. Quem os participantes que quiserem ter maiores informações sobre essa boa oportunidade de educação continuada, extensão e educação, poderão ter informações no stand que está montado a sair deste auditório. Não percam esta oportunidade. Já recebemos aqui 2 perguntas, estamos no aguardo das próximas que virão, lembrando que serão todas atendidas no workshop jurídico dentro da disponibilidade de tempo que tivermos para isso. Vamos então seguir com a nossa próxima sessão. Para moderá-la, gostaria de convidar ao palco o presidente do Conselho Deliberativo da ABAD, recebido por todos nós, Dr. Pedro Carsalati. E para nos falar sobre segurança patrimonial em condomínios, convidamos ao palco agora o professor Vinofei da ABAD, Tiago Gutnauer. Boa tarde, meu nome é Tiago Gutnauer, eu sou colega de profissão de vocês, eu sou síndico profissional, estou nessa labuta já tem algum tempo, administro 11 condomínios e também sou consultor de segurança condominial. Eu tenho algumas especializações, pós-graduação, MBA, certificações, mas como o tempo é curto, vamos procurar ser bem objetivo, prático. E o intuito dessa palestra é passar noções de segurança condominial, focada na gestão. Eu já estive do lado de vocês, participei de diversas palestras, cursos, continuo participando, viajo ao Brasil. E o mais importante é que os participantes saiam com um conteúdo que consigam desenvolver no condomínio, principalmente a cultura de segurança que eu vou passar aqui. Tá? Vou ser bem objetivo, prático, dinâmico. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode ficar à vontade, pode ser pertinente e vamos em diante. O crime é dinâmico, ele muda conforme as oportunidades. Sendo que os meliantes, os marginais, já observaram que é muito mais prático furtar e roubar um condomínio do que um comércio. Há pouco tempo atrás, uma facção criminosa do Estado de São Paulo se associou com uma facção criminosa do Estado do Rio de Janeiro. Sendo que eles estão passando algumas expertises e, infelizmente, os condomínios não vêm acompanhando, entre outros crimes, não só na área de condomínios. Não sei se vocês observaram, questão de caixa eletrônico, com emprego de explosivos, aumentou bastante de forma significativa aqui no Estado do Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho de história. A história da humanidade já demonstrou que não existe nenhuma fortaleza invencível. As muralhas de Jerusalém foram tomadas e retomadas, a grande fortaleza de Massada também foram tomadas pelos romanos. Vamos colocar os Estados Unidos no evento de 11 de setembro, também que era algo que não era esperado, com todos os aparatos tecnológicos e recursos que eles têm. E o importante saber é a questão do risco. Eu pergunto, existe risco zero em alguma atividade? Alguém sabe me dizer? Qual é o papel do gestor de segurança e também do síndico? Nada mais é do que mitigar os riscos, poder analisar, diminuir e até mesmo ter previsibilidade. Quando eu presto alguma consultoria em condomínio, na área de segurança, eu sou técnico e o síndico também tem que ser técnico. O achismo na área de segurança ele é muito comum. O síndico é um profissional multidisciplinar. É uma profissão fantástica ser síndico, não tenha dúvida disso. O síndico ele tem a capacidade de desenvolver a qualidade de vida e também valorizar o patrimônio. Ele tem que conhecer de direito, normas da BNT,
contabilidade, engenharia, psicologia e segurança. Vemos que, segundo o Secov de São Paulo, um condomínio tem mais de 100 obrigações legais. A complexidade equipara-se a uma empresa. Então, o profissional, o síndico, não necessariamente o síndico profissional, mas eu digo o síndico como um todo, seja profissional ou condômino, ele tem que estar altamente preparado, especializado. Tem que estar amparado por boas empresas, boas consultorias. Eu, no dia a dia, tiro dúvida com meus colegas advogados, engenheiros, com síndicos e até mesmo especialistas na área de segurança também, colegas da área de São Paulo. Enfim, para dar um choque aqui, um efeito e dar uma despertada, eu vou pedir para botar um vídeo para a gente criar uma polêmica aqui, tá? Por gentileza, coloca o vídeo número 4 no telão. Ok, daqui a pouco o vídeo vem. Vamos continuar. Está sem áudio. Invadiu os apartamentos e fugiu levando joias e aparelhos eletrônicos. Mas veja o que aconteceu. Um dos assaltantes ficou para trás, escondido durante horas no prédio, sem ninguém saber. E depois ainda saiu andando pela porta da frente como se nada tivesse acontecido. Foi aí que o pânico recomeçou. Os criminosos conseguiram entrar no prédio depois de render o morador. O administrador de empresas estava na Lagoa, na Zona Sul, e foi obrigado a dirigir até a Tijuca, onde mora. Ao chegarem, os criminosos roubaram 4 apartamentos. A ação durou 2 horas. Quando eu cheguei aqui embaixo, tinha uma pessoa sentada e falou, sobe que é um assalto. Aí eu subi. Só que eu fiquei com medo quando eu abri a porta, se eu tivesse alguém no meu andar. Mas entrei dentro de casa, tranquei e acordei meu filho. Um dos moradores foi obrigado a amarrar as outras vítimas. E, sob ameaças, teve que recolher todos os objetos roubados. O cara chama de pregou assim, você vai, amarra na mão, na perna, amarrei todo mundo. Depois que eu amarrei todo mundo, eu ia com ele pegar a televisão, abrir a mala, pegar a televisão, laptop, joguei essas coisas e jogava na mala e na mochila. As coisas, computador, cartão de crédito, joia, dinheiro, essas coisas assim. Não sei exatamente o que ainda, porque não entrei lá. O porteiro conseguiu sair do prédio e avisar a polícia. Quando os PMs chegaram, os bandidos se preparavam para sair neste carro. Houve um intenso tiroteio e um PM foi baleado. A troca de tiros foi registrada por um morador. Quatro criminosos conseguiram fugir em 2 carros. Faltava o 5º ladrão. Foram feitas buscas dentro do prédio e na região próxima ao condomínio, mas nenhum suspeito foi encontrado. No fim da tarde, um susto. O assaltante saiu pela porta da frente, depois de ficar 5 horas escondido no banheiro do zelador. Começou uma perseguição. Moradores ajudaram a localizar o bandido. Depois de 10 minutos de uma busca angustiante, o assaltante foi encontrado numa garagem. A polícia vai usar as imagens do circuito interno do prédio para tentar identificar os outros 4 assaltantes que escaparam. O sargento baleado pelos bandidos foi operado no Hospital Central da PM e passa bem. Ele levou 4 tiros de raspão, no joelho, na panturrilha, no pescoço e nas costas. Na Tijuca. Bom, vamos lá. Vamos uma visão contemporânea e falar sobre a evolução do crime em condomínios. Na década de 70 e 80, os crimes praticamente eram na área comum do condomínio, com pequenos objetos, como toca-fita, CD, muito raro na área privativa.
Na década de 90 em diante, já começa a indicar um aumento de roubos e furtos dentro das unidades. Em 2000 em diante, iniciou a modalidade do arrastão, muito forte em São Paulo. No Rio de Janeiro não chega a ser expressivo. Aí eu chego a indagar. Como que vai ser a evolução do crime em condomínios daqui em diante? Esse vídeo, ele não é muito recente não, mas ele mostra uma evolução muito perigosa para os condomínios e para a própria vítima e também para o marginal. Não sei se vocês perceberam, a vítima ela foi abordada na Lagoa. E tem situações onde o cidadão está passeando, o humilhante vê que ele tem um poder aquisitivo, um veículo, um relógio muito bem vestido, ou não. E no meio da ação criminosa, eles decidem ir até o condomínio. Olha o risco, sem nenhuma técnica de execução, sem nenhum planejamento. Olha o risco para o marginal, para a vítima e para os demais moradores. Qual seria a contramedida nesse caso? O que poderia ser feito para mitigar e analisar o risco? Alguém aqui já ouviu falar da vaga do pânico? A vaga do pânico aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, ela é pouco usada e quando usada, de forma equivocada. Eu vou citar aqui um caso, eu fui num condomínio, existe a vaga do pânico, é uma vaga que ninguém ocupa, fica vazia. Caso o morador chegue e esteja numa situação de risco, ele vai parar o veículo na vaga do pânico, ok? Ok. Ele para o veículo na vaga do pânico e tem uma câmera. Entre 30 a 40 quadradinhos, tem que dar sorte do porteiro visualizar que alguém parou na vaga do pânico. Então se torna uma medida ineficaz. E em São Paulo, para você ver o grau de evolução na segurança condominial, quando algum morador para na vaga do pânico, automaticamente toca um alarme na portaria, pode também tocar um alarme numa central de monitoramento, as portas dos elevadores são travadas de forma automática, o humilhante não consegue acessar o condomínio, e também a porta corta-fogo. Não vou entrar no mérito da parte do COCIP, lei de incêndio, mas, de qualquer forma, eles conseguiram desenvolver uma técnica onde o humilhante não consegue acessar e ter mais vítimas, mais reféns. Enfim, a vaga do pânico, eu peço que os síndicos se atentem, olhem com carinho, que essa modalidade de crime, que eu classifico como gestão, na área de gestão de segurança, tá? Tem roubo próprio e o roubo impróprio. Eu não estou falando na área do direito, ok? Para não haver confusão. O roubo próprio é quando o humilhante, ele já tem o seu alvo, tem a sua técnica, tem os meios de execução. E o roubo impróprio é o caso da vaga do pânico. O humilhante ele não tem técnica nenhuma, ele vai na sorte. E o risco é maior para todos. Ok? Vamos lá passar aqui alguns slides. Faço uma pergunta. O seu condomínio é seguro? Por acaso, existe alguém aqui nesse auditório que se sente seguro no seu condomínio 100%? Levante a mão, por favor. Não tem ninguém, né? Acho que atualmente o conceito de segurança mudou muito. E não sentimos segurança dentro de um banco, dentro de um shopping. Vivemos num sistema caótico. Infelizmente, o remédio é amargo e vai ser a longo prazo. E os condomínios e a sociedade, de uma forma geral, está se preparando com essa onda de violência, melhorando o efetivo, o controle de perímetro, o controle de acesso, que a gente vai acabar falando aqui. Esses dados eu peguei do Instituto de Segurança Pública. É muito simples. É só entrar na internet, digitar joga no Google Instituto de Segurança Pública, e lá você vai conseguir acompanhar alguns indicadores de criminalidade, de acordo com o tipo de crime, de acordo com o bairro, e assim por diante. Então, um crime a cada 39 segundos. 1.328 roubos de residência por ano. Eu pergunto, todo mundo vai na delegacia fazer um registro de ocorrência? Difícil, né? Então a gente pode acreditar que esses indicadores são muito maiores e bem mais preocupantes.
ok? Mais de 200 mil roubos no estado do Rio de Janeiro. Estatística oficial. A gente pode multiplicar vezes 3, vezes 4. E algo que eu escuto muito, ainda, hoje em dia, é de síndico, conselheiro, condômino, falando, eu moro aqui há 20 anos e nunca aconteceu nada. Será que essa pessoa sabe o que se passa na rua dele, na quadra dele, no bairro ou na cidade? É só entrar no site e ver os indicadores, que é alarmante. Mas, com a mídia divulgando, fica até mais fácil se conscientizar. Ali está o site, vocês podem acessar, anotar, e lá vocês podem acompanhar os indicadores. Segurança na visão coloquial. Senhor síndico, senhora síndica, tem segurança? Sim. Sim, Thiago, temos segurança, temos câmeras. Ok, que mais? Câmeras. Vocês têm que compreender que o recurso tecnológico é uma ferramenta que auxilia o recurso humano. A ferramenta por si só não faz nada. Para usar um martelo, você tem que utilizar com uma finalidade, provavelmente um prego. O que eu não posso usar é um alicate para bater um prego, porque não vai dar certo. É que muitas das vezes que acontece em condomínio. O sistema de segurança condominial, ele começa, primeiramente, na cultura de segurança. O que é cultura de segurança? Nada mais é do nível de preocupação dos moradores. Não adianta gastar milhares de reais, que eu vejo isso no dia a dia, muito dinheiro em recurso tecnológico, se não faz o feijão com arroz. O que seria o feijão com arroz? Cadastro de moradores. Quem tem aqui um cadastro informatizado com as imagens dos moradores? Alguém tem? Parabéns. Isso aí é raro. É muito raro aqui no estado do Rio de Janeiro. A culpa, a corda sempre estoura do lado mais fraco. Quando um condomínio é furtado e roubado, de quem é a culpa? Do porteiro. É sempre o porteiro que é culpado de tudo no condomínio. Aí eu pergunto ao síndico. É o Zé, exatamente, é culpa do Zé. O Zé, ele foi treinado? O Zé foi capacitado? Existe alguma profissão na face da Terra que não necessite de treinamento e capacitação? Não conheço nenhuma profissão que não precise. Qualquer um pode ser porteiro? Já foi essa época. Só abrir e fechar portão? Não existe mais. Vocês já pararam para pensar as atribuições que o porteiro tem? Um zelador? Controle de acesso de visitante, controle de acesso de moradores, de prestadores, entregadores, oficial de justiça, administração de conflito, operação do condomínio, elevador, água, luz. E muitos dos condomínios têm uma rotatividade absurda. Aí os moradores acreditam que o super-herói do porteiro vai conseguir resolver todos os problemas do condomínio. O porteiro, ele é um profissional primordial e tem que ser bem treinado. A ABAD oferece cursos de qualificação, e entre outras instituições, é importante ele estar preparado e qualificado. O porteiro, ele cuida do bem mais precioso que existe, que é a vida, é a segurança do condomínio, a segurança da sua família, da sua esposa. E falar só em porteiro, também não. Não é só o porteiro. Aonde começa a segurança no condomínio? Alguém sabe me dizer onde começa a segurança? Antes, no início de tudo, a segurança começa na estrutura física. Ainda as construtoras continuam entregando empreendimentos, inclusive eu sou síndico de um condomínio de alto padrão, aonde o empreendimento tem em torno de 3 anos. E sabe como que é a portaria? Completamente recuada. Lá atrás, o porteiro não vê nada. As câmeras também
na ocasião, não estavam com um ângulo bom. E isso é um prédio recente. Então vocês têm que compreender que a segurança começa na construção. Tem que ter uma boa portaria, a portaria tem que ser blindada. Eu vou desenvolver esse assunto aqui, tá? Tem que ter um passa-volume, tem que ter banheiro, tem que ter uma posição adequada. Não é simplesmente faz um cubículo e larga o profissional lá no sol, sem recursos, sem procedimento, sem informação, sem cadastro, e acreditar que ele vai dar conta de tudo. É tampar o sol com uma peneira. Então, segurança não é só câmera. E eu faço uma pergunta. A câmera, ela tem a finalidade corretiva ou preventiva no condomínio? Preventiva? Então vamos lá. Se a câmera ela é preventiva, tem que ter alguém visualizando só para aquela finalidade. Chegamos na portaria, existe um monitor com vários quadradinhos, parece até um jogo de Tetris, muitos quadrados. E vamos acreditar que o profissional, com todas aquelas atribuições que eu acabei de falar agora, ele ainda vai ficar parado olhando as câmeras? Então isso é uma função preventiva? Negativo. Ela é preventiva quando existe um profissional monitorando só para aquela finalidade, como uma central de monitoramento. O que existe nos condomínios é uma atividade corretiva, após o fato criminoso, que vai apurar as imagens para poder identificar a sua devida autoria. E aonde pode colocar as câmeras? Principalmente no controle de acesso e no perímetro. São os pontos chaves do condomínio. Claro, tem que ter no play, tem que ter na portaria, mas o controle de acesso é fundamental. E eu peço para sair da zona do achismo, não depender apenas dos prestadores. O prestador ele quer vender o sistema dele. O síndico ele tem que estudar, pesquisar, pedir auxílio e verificar o que tem de melhor no mercado, verificar o seu custo, a sua capacidade e também a sua necessidade. É montar um projeto, ok? Então, câmera, por favor, câmera não é segurança. A câmera é uma ferramenta que auxilia a segurança, ok? Aí, como eu falei, diversos quadrados, o jogo de Tetris. E como que o porteiro vai conseguir visualizar tudo isso no seu dia a dia? Não vê nada, tá? Como eu falei agora há pouco, eu não vou me estender, vou ser bem objetivo para a gente poder ganhar tempo. Cultura de segurança nada mais é do que o nível de preocupação dos moradores. O tema tem que ser levado em assembleia, tem que criar-se uma comissão de moradores, tem que pedir auxílio até aos porteiros. Dificilmente um síndico chega ao porteiro e pergunta: o que precisamos para desenvolver a segurança no condomínio? Com certeza ele vai ter algumas ideias positivas, ou todas as ideias positivas, mas a gente tem que ter o hábito de conversar, falar sobre segurança. Eu vejo que a segurança na gestão brasileira é meramente reativa. Depois que acontece o fato, aí que me ligam: Thiago, meu condomínio foi roubado. Thiago, meu condomínio foi furtado. Thiago, houve uma situação aqui, há pouco tempo atrás na Barra, houve até estupro no final do roubo. Então, vocês têm que levar o assunto a sério. Eu não estou querendo aqui chocar vocês. Mas, como eu falei, a manutenção de incêndio não é sagrada, não é vital? A segurança também é sagrada, é vital. Não está imposta por lei, não tem nenhuma obrigação. Mas os síndicos, principalmente os gestores, eles têm que ser um propagador, levar essa ideia e dialogar, conversar, debater, e assim por diante. É muito importante. Eu estou pulando aqui para poder ser prático e também o tempo é curto. Segurança e conforto combinam? Não tem, não casam. Tiago, eu quero segurança. Perfeito. Mas eu também não quero abrir mão de nada. Sinto muito. Vamos criar um plano de conscientização, vamos levar em assembleia, vamos mudar?
Não adianta querer gastar recursos tecnológicos se os moradores não auxiliam. Em São Paulo fala muito sobre o endomarketing da segurança. Contrata uma empresa, a empresa vai lá dar treinamento para os porteiros, positivo, porque não existe isso aqui no Rio de Janeiro. Além disso, cria-se palestras para se conscientizar os moradores, mas segundo o Dr. Márcio Raskovski, a conscientização é para os educados. E para quem não é educado, o que se usa, o que se utiliza? Sanção administrativa. Dessa forma, as medidas de segurança, os procedimentos, têm que estar positivado, seja no regimento interno, seja na convenção, de preferência no regimento interno, porque é muito mais fácil conseguir o quórum e o custo é menor. Ok? Segurança. Não quer baixar o vidro contra o conforto, não quer baixar o vidro para poder se identificar. Simplesmente chega com isso o filme e ninguém vê nada. Precisa passar pela eclusa ou clausura. O que é eclusa ou clausura? É o limitador de barreira. São 2 portões que eu vou desenvolver um pouco mais à frente, tá? O endomarketing eu já acabei de falar com vocês. Triângulo do crime. Nada mais é do que a cabeça do meliante, do marginal. O que o bandido quer? Qual é o ditado? A oportunidade não faz o ladrão? Perfeito. O meliante ele quer facilidade. Ele quer diminuir o seu risco. Ele não quer ser preso, não quer sofrer integridade física. Ele simplesmente quer ganhar. Roubo bom é roubo fácil. Isso na linguagem deles. Ok? Além da oportunidade, o que eles procuram? Atratividade, recursos financeiros. Um exemplo, em um condomínio que eu sou síndico, na cobertura mora uma chinesa. A porta é blindada da casa dela, tem diversos veículos de luxo importado. E o mundo do crime sabe que o oriental tem o hábito de guardar valores em casa. Não vou entrar no mérito de imposto de renda, não estou falando disso não, tá? Mas tem o hábito de guardar o dinheiro. E o marginal sabe. Primeira coisa que eu fiz para o conselho, vamos marcar uma reunião, vamos mudar essa portaria, vamos fazer um cadastro, vamos fazer isso, aquilo. Não, Thiago, tem tanta coisa para resolver, deixa isso para depois. Olha a minha responsabilidade. Eu, síndico profissional, consultor de segurança, e estou tendo dificuldade de implantar segurança no condomínio que eu sou síndico. E amanhã, depois esse condomínio vai ser roubado, vai cair na conta de quem? Vai aparecer no jornal. Condomínio de síndico profissional especialista é roubado. Vai ficar bonito, né? Vai queimar meu filme. Mas vocês têm que compreender que a cultura de segurança leva tempo. Não é algo que a gente vai mudar da noite para o dia, mas você tem que criar etapas para poder desenvolver. Mas eu não vou desistir não, tá? Eu vou ser persistente nessa mudança. E também, no triângulo, na última ponta, técnica de execução. O meliante, quando ele vai acessar o condomínio, ele já tem a sua forma de agir. Eu vou enganar o porteiro, eu vou pular um muro, eu vou me passar pelo funcionário da NET, que está na moda. Me ligaram há pouco tempo atrás e falaram, Thiago, estão utilizando a técnica do falso policial há muito tempo, tá? Aqui sai no jornal e parece que é novidade, mas isso já tem alguns anos. Para toda medida criminosa, existe uma contramedida. Como que o zelador, o síndico deve se portar quando apareceu alguns policiais? Ou suposto policiais? Na suspeita, liga para o 90, não espera. Isso tem acontecido com frequência. Até mesmo a polícia militar, quando chega no local, eles não chegam com a guarda baixada, porque eles também não sabem quem se trata, se realmente é policial ou não. Mas enfim, nada mais é do que a cabeça do meliante. Ok? Barreiras.
O meliante, ele procura oportunidade. O condomínio que tem barreiras, que não tem barreiras, acaba criando uma facilidade. A barreira, como tem ali no slide, ela diminui a oportunidade e aumenta o grau de risco para os marginais. Então, o circuito de monitoramento é uma barreira? Inibe? Não, mas auxilia na segurança. Sistema de alarme. Quase não vejo sistema de alarme em condomínios. É muito raro. A tecnologia está aí no mercado, tem diversos sistemas, onde que, caso tenha um botão do pânico, ou o sistema seja rompido, ele vai avisar a central de monitoramento, ou vai avisar o celular do síndico e dos conselheiros. Então, assim, tem muitos recursos aí, mas não adianta sair comprando, tá? Tem que saber implantar. Controle de acesso. O que é controle de acesso? Nada mais é o local aonde passa veículos e pessoas. É a garagem e a portaria. Segundo estatística e pesquisa, mais de 90% dos crimes os meliantes acessam pelo controle de acesso. Então o controle de acesso é crítico. Como eu falei aqui agora há pouco, gasta-se um dinheirão com recursos tecnológicos, e o condomínio, a gestão do condomínio não consegue fazer um cadastro de moradores. Vamos fazer aqui uma matemática simples. Um condomínio com 60 unidades, que não é um grande condomínio. Vamos colocar 3 moradores por unidade, 180. Vocês acham que o porteiro ele vai ter a capacidade, o ser humano, a máquina já falha, imagina um ser humano. Ele vai ter a capacidade de memorizar 180 fisionomias? Impossível, ele vai errar. Eu fiz uma pesquisa em Ipanema, o ano passado, e infelizmente o controle de acesso, na grande maioria, é aparência. Se a pessoa estiver bem vestida, fatalmente o porteiro ou o zelador vão abrir esse acesso. Por quê? Ele não tem um controle, ele não tem um cadastro. Ele não sabe quem está entrando. E quando o porteiro ele trabalha direito e não libera o acesso, muitas das vezes ele é repreendido. No meu primeiro condomínio, eu não esqueço disso até hoje, a ex-síndica humilhou o porteiro porque ele impediu o acesso do corretor. Ninguém avisou a portaria. Simplesmente o corretor quis acessar para fotografar a unidade, ele não aceitou. A ex-síndica voltou no dia seguinte porque ela não morava lá, a unidade estava vazia, e ela fez um show com o zelador. E parece até piada, né? Mas trabalhar direito na portaria dá trabalho. Por isso que os profissionais, muitas das vezes, não trabalham direito porque não tem respaldo da gestão, não tem respaldo do síndico. Então ele vai ser um profissional que tem motivação infinita, que ele não precisa de auxílio, de suporte, de respaldo. Quando o porteiro foi humilhado, eu dei todo o respaldo para ele. Inclusive, se ele queria ir adiante, os meios legais, eu ia estar apoiando ele. Ele não preferiu, tá? E esse mesmo porteiro também foi ameaçado de morte, mas depois, em outro momento, eu conto as histórias. Ok? Então é muito importante aumentar as barreiras. Quanto maior a dificuldade, o que o bandido vai pensar? Esse condomínio aqui é muito difícil. Eu vou para o condomínio ao lado, porque não tem segurança nenhuma. Basicamente isso. Então vocês têm que aumentar o número de barreiras. Eu falei sobre o controle de acesso. Agora eu gostaria de falar de controle de perímetro. Alguém sabe me dizer o que é perímetro? Vamos lá? Isso, perfeitamente. É o entorno do condomínio. Pode ser a grade, pode ser o muro, enfim, o alambrado, o que for. É o entorno. Mas eu falei aqui para vocês que 90% dos crimes, o meliante entra pela portaria ou pela garagem. Então o controle de perímetro, ele não precisa ter uma atenção especial? Precisa. Em alguns casos, tem que ter muito mais atenção do que a portaria. O controle de perímetro ele é crítico, principalmente em condomínio de casas. Porque, geralmente, o muro
não tem a altura correta, não tem sensores, não tem alarme, não tem câmeras. O humilhante ele consegue acessar facilmente e fugir também pelo mesmo local. Então, não necessariamente a portaria é o ponto crítico. Cada caso é um caso e tem que ser estudado e muito bem analisado. Ok? Por favor, coloca a imagem número 1. A imagem número 1 é um WhatsApp que eu recebi. Vamos falar um pouquinho de WhatsApp? Por favor, imagem número 1. Vamos lá. Eu recebi uma mensagem, mas espera que é importante vocês visualizarem para poder falar. Ótimo. Vamos lá. Atenção, 2 homens estão andando armados, se passando vamos lá, por ladrões, praticamente armados, dentro do colchão. O que acontece na maioria das vezes? Recebemos a informação, não checamos a fonte e simplesmente transmite. Muitas das vezes você está prejudicando uma pessoa inocente. Já teve caso de linchamento por causa de WhatsApp, foi divulgada uma informação equivocada. Então, recebeu uma informação, ok, fica alerta. Mas tomem cuidado na hora de divulgar, porque vocês podem estar cometendo um crime, podem estar prejudicando uma família, assim por diante. Ok? O profissional de segurança, ele tem que checar e validar os dados. Todos os órgãos de inteligência, eles realizam esse procedimento. Não estou pedindo para vocês terem todas essas técnicas, mas tomem atenção e cuidado para não divulgar qualquer coisa. Chequem antes, joguem no Google, tem sites que falam sobre isso. E às vezes tem modismo, né? Tem um meliante que roubou uma moto de uma pizzaria, ele está roubando a região da Barra e do Recreio. Ok, tem que tomar cuidado. Mas será que realmente procede? Isso não é fantasioso? Tem muito fake. O que mais tem na internet é fake. Ok? Vamos voltar para a apresentação. Triângulo da segurança. Vamos lá. Como eu falei, a segurança, ela inicia no recurso tecnológico, no recurso físico. Mas, e dentro do condomínio? Como que a gente tem que desenvolver a segurança? Primeiro ponto, material humano. Tiago, meu prédio só tem um zelador, não tem portaria 24 horas. Como que eu vou ter segurança? O prédio que não tem portaria 24 horas tem que contar muito mais com o auxílio dos moradores e muito mais com o recurso tecnológico. As câmeras abertas através do smartphone, nas televisões, sensores, alarmes, enfim. Mas quando tem a portaria 24 horas, o profissional, geralmente, ele não sabe dos procedimentos. Ele não tem nem ideia o que faz na portaria. Simplesmente ele aperta o botão e é cobrado quando algo dá errado. Então, o condomínio de vocês tem procedimento de segurança? Não abrir porta para estranho não é procedimento de segurança, tá bom? Isso aí não conta. Ou alguns treinamentos que eu já vi que achei um absurdo. Treino um porteiro falando na seguinte situação: se um meliante aparecer na porta do condomínio com uma arma na cabeça do morador, você abre ou não a porta? A probabilidade disso acontecer é a mesma de cair um meteoro. Por quê? O meliante, quando ele vai acessar o condomínio, ele tem que entrar disfarçado. Ou ele não pode ser visto. A partir do momento que ele anuncia o crime do lado de fora, todo mundo vai saber e vai chamar as autoridades. Acabou a ação criminosa. Então, procedimentos, vocês têm que analisar o que é realmente procedimento. Entre em contato com a administradora, caso ela tenha algum profissional para auxiliar, contrate alguém, pesquise os sites, pesquise na internet, para poder avaliar quais são os procedimentos necessários para o controle de acesso. Ok? Os recursos tecnológicos, como eu falei, eu estou enfatizando muito em recursos tecnológicos. Por quê? Se fala muito
falou muito de segurança e recurso tecnológico. Recurso tecnológico é meramente uma ferramenta que auxilia o material humano, ok? Enfatizando para vocês saírem com isso na cabeça. Se houver falha em algum item desse tipo, não existe segurança no condomínio. Segurança custa dinheiro? Custa dinheiro. É contra o conforto? É contra o conforto. Agora vocês têm que ver qual o objetivo que vocês querem. Ter uma gestão reativa ou preventiva. Depois que acontece o fato, não adianta chorar. Ok? Por favor, coloca o slide número 2. Desculpa, não é o slide não, o vídeo número 2. O cidadão que está na via pública esperando o Uber. Esse vídeo rolou muito no WhatsApp, tá? Acho que a maioria das pessoas receberam. Está lá, olhando o Uber, as malas do lado, um prato cheio. Hoje em dia ficar na via pública é um risco. Olha o humilhante se aproximando, cumprimentou, mostrou a pistola na cintura e já começa a fazer a limpa. A namorada, a esposa, a companheira, viu tudo, quis sair com as malas e conseguiu sair. Enfim, um roubo rápido, conseguiu atingir o seu objetivo. O porteiro, nesse caso, eu oriento os porteiros a informar os moradores para não ficar na via pública. A via pública hoje em dia é uma savana africana. Você está andando, daqui a pouco vem um leão, vem vários predadores. Então, por favor, vai esperar Uber ou qualquer outro sistema de aplicativo de transporte ou parente, espere dentro do condomínio. A via pública é um risco muito grande hoje em dia. Até mesmo quando existe um sistema de eclusa, que são os 2 portões para veículo, o primeiro portão, ele abre de forma automática pelo tag. Por quê? O morador não ficar na rua exposto. Ok? Pode tirar o vídeo, por favor? E isso é muito comum, tá? Infelizmente, hoje em dia. Vamos falar sobre ostentação. O meu pai fala: o que não é visto não é cobiçado. Ele fala outra coisa também que é meio pesado, né? Fala que dinheiro é que nem hemorroida. Quem tem não fala. Mas hoje em dia é o contrário. Quem tem quer mostrar, e quem não tem quer mostrar que tem. E o que o bandido quer? Ele quer dinheiro. Você acha que ele vai preferir um alvo que provavelmente não vai dar um retorno financeiro favorável? É lógico que, como eu falei, a oportunidade faz o ladrão. Você pode ter um telefone simples, mas se você der um mole, ele vai levar. Mas ele vai querer algo com valor agregado maior. Por isso, vocês têm que tomar cuidado que o Brasil é um país com muitos países. Não entendi, Thiago. O que você está querendo dizer? A diferença, a desigualdade social é muito grande. Aqui é um país. Você vai andar alguns quilômetros, o índice de desenvolvimento humano é muito baixo. Muito precário. Então, por isso, vocês têm que se atentar com a questão de ostentação em redes sociais, questão de cordão de ouro. O que tem de policial que já morreu por causa de cordão de ouro não é brincadeira. Muitos policiais já morreram. Está ostentando, o humilhante não sabe se é ou não, mas vai querer tomar o cordão, e a pessoa vai reagir, infelizmente vem a óbito. Já vi muitos policiais morrerem por causa de cordão de ouro. Então, quem gosta de cordão de ouro, deixa em casa, usa numa festa de família, mas não fica transitando em via pública e nem no seu veículo. Pode ser bijuteria, tá? Se tiver brilho, já é o suficiente para despertar
a atenção. Ok? Como a gente tem um pouco tempo, vamos falar também sobre recursos humanos. Qual o condomínio que na hora de contratar utiliza um processo de recrutamento e seleção? Difícil, né? Os condomínios trabalham de uma forma muito informal. Ah, sabe aquele colega lá, conhecido não sei de quem? Contrata. Não sabe se ele tem um perfil, não fez uma avaliação, não checou os antecedentes, e você coloca alguém para ficar na sua casa, entre aspas, cuidar dos seus pertences, entre aspas, também da sua família, sem saber a origem dele. Coloca o vídeo número 5, por favor. O vídeo número 5, ele vai falar de um caso que aconteceu em Niterói, Barreto. O suspeito pelo crime dava em cima da vítima. A Isabel de Picasso está falando. O caso que está hoje em todas as páginas foi no bairro do Barreto. O principal suspeito é o zelador do prédio que foi preso já ontem. Uma antiga faxineira também teria sido vítima dele. Eduardo Oliveira tem as informações. Amigos e moradores do condomínio estão chocados com o tamanho da violência. As pessoas estão com medo, né? Estão receosas de ficar aí. Uma amiga próxima de Andréia afirmou que ela estava namorando há um mês. Estava feliz, mas preocupada com as cartas anônimas que vinha recebendo. Eram bilhetes elogiando, dizendo que ela era linda, ele como funcionário, ele tinha acesso a telefones, a tudo. Ela recebia ligações silenciosas. A dona de casa desapareceu na madrugada do último domingo, quando foi deixada em frente ao edifício pelo namorado por volta das 2h30 da manhã. O corpo de Andréia foi encontrado por volta das 9h30 da manhã de segunda-feira pelo próprio filho e por um zelador aqui do prédio recém-contratado. Andréia estava caída aqui no chão, onde fica a casa de máquinas do elevador. Logo em seguida, a polícia foi chamada. De acordo com a perícia, ela foi asfixiada com fita adesiva e levou diversos golpes de faca. E diversos materiais de diversas naturezas foram coletados. Um deles, uma camisinha usada, que vai ser confrontada com o DNA do preso para verificar se bate. Como também líquido de sêmen na vagina da vítima. O depoimento de Joelson José de Souza, de 39 anos, foi crucial para que a polícia pedisse a prisão temporária dele. O suspeito o contradisse em vários momentos. Ele chegou a afirmar que não viu a vítima entrar no condomínio. Joelson tinha antecedentes criminais. De acordo com a polícia, 2 acusações de estupro e 2 condenações por roubo e tráfico de drogas. Ele permaneceu 12 anos na prisão e estava em liberdade vigiada há 1 ano e 8 meses. Conseguiu um emprego de porteiro graças à esposa, funcionária deste prédio onde a vítima morava. Esse colega de infância da vítima estava revoltado. Ele disse que uma faxineira do prédio também teria sido vítima do suspeito. Ela, quando viu o caso, a repercussão do caso, ela foi à delegacia e resolveu denunciar que ela já tinha passado abuso desse sujeito. Eu espero que as pessoas que o reconheçam como agressor sexual compareçam nas delegacias de seus bairros para denunciá-lo, porque muito provavelmente ele é autor de outros crimes sexuais, tanto em Niterói como em São Gonçalo. Amiga de mulher encontrada morta em condomínio de Niterói diz que o suspeito pelo crime dava em cima da vítima. A Isabel de Picasso está falando. O caso que está hoje em todas as páginas foi no bairro do Barreto. O principal suspeito é o zelador do prédio que foi preso Ok, por favor. Pode retirar. Aqui é uma tragédia anunciada. No Brasil, geralmente, a tragédia é sempre anunciada. Já teve todos os indicadores que o profissional apresentava indícios de assédio. E eu faço uma pergunta. No condomínio de vocês, quem faz a supervisão? O zelador? O zelador está preparado para fazer supervisão?
ou ninguém faz supervisão. E não é fácil, tá? Fazer supervisão. Eu também sou pego de surpresa. Às vezes trocam de turno, não me avisam, cobre um que está doente, eu puxo a orelha, faço outras medidas, mas, enfim, o gestor tem que estar presente, ele tem que acompanhar, ele tem que saber o que acontece no coração do condomínio. A portaria é o coração do condomínio, então vocês têm que estar cientes. Enfim, a funcionária foi assediada, ou também foi estuprada, não sei dizer, não deram atenção, e o meliante cometeu o crime novamente. Infelizmente, era uma situação que poderia ser evitada. Ele estava no regime semiaberto, esse meliante, ele estava com tornozeleira eletrônica, não era primeira, ele já respondia por um crime sexual. Isso era fácil não era difícil, era só puxar os antecedentes, fazer um recrutamento e seleção, ter um trabalho técnico na hora de contratar. Apenas isso poderia evitar uma tragédia, ok? Princípio da abordagem. O que é mais comum dos condomínios no estado do Rio de Janeiro, onde dificilmente tem cultura de segurança? O porteiro ou vigilante, ele vai lá e se aproxima do prestador, se aproxima de qualquer pessoa para poder identificar. A partir do momento que ele fica próximo, ele pode ser rendido. O porteiro ou vigilante, eles não podem ter contato físico com ninguém. Seja morador, seja visitante, seja o papa, ele não pode ter contato físico. O porteiro tem que ficar no seu posto, na portaria, e não deve ter contato físico. Olha lá, princípio da abordagem. Ele vai falar através do interfone, vai ter que ter um local com uma ampla visualização. Não adianta ter uma portaria recuada, onde ele não enxerga nada. Em São Paulo, é muito comum a portaria estar do lado do controle de acesso de pedestre e do outro lado o controle de acesso de veículos. Lá ele tem a visão de 180 graus da rua e ali ele consegue desempenhar melhor a sua segurança. Esse que é um projeto de portaria em conformidade. Ele tem uma boa visualização, o vidro é blindado e dali em diante ele consegue desempenhar bem a sua função. Não adianta cobrar se o profissional não tem os meios necessários. Eu já vi, estavam falando aqui há pouco tempo na palestra anterior, sobre ergonomia. Eu já vi porteiro com cadeira de praia. Eu olhei e achei bizarro. Eu vi porteiro com aquela cadeira plástica, também, de bar, sem apoio de braço, sem regulagem de altura. Cadeira não é luxo não, tá? Para o profissional de portaria é ferramenta de trabalho. Vai ficar lá 12 horas e você pega uma cadeira ruim e nem volta no dia seguinte. Vai direto para o médico. Portaria em conformidade com as regras de segurança. Vamos analisar? Portaria blindada, perfeito. Passa volume, caso alguém queira entregar uma correspondência ou um objeto, ele vai retirar por aqui. Thiago, se o objeto for maior, como que ele deve fazer? O entregador vai deixar na inclusa ou clausura, que são os dois portões, vai recuar e ele vai pedir para alguém retirar, tá? Provavelmente o próprio condômino, ok? Existe a engenharia da segurança na área de iluminação. A iluminação tem que ter iluminação fixa. Além da iluminação fixa, tem que ter a iluminação por sensor, para inibir quem está passando. E também o profissional de portaria chega uma hora da madrugada que o cérebro dele já não está processando, ele já está lá pescando. Quando bate a iluminação reforçada através do sensor, é para despertar a atenção dele.
A iluminação também é muito importante e tem que fazer um projeto. A segurança como um todo, qualquer outra atividade no condomínio, vocês têm que fazer um projeto, tem que ver qual é o escopo, qual é o custo, qual é o risco, qual é o prazo, tem que seguir algumas metodologias. Ok? Algo falho aqui, que ela também não está tão em conformidade. A garagem, por questão de construção, de terreno, enfim, ela não está no mesmo nível da portaria. Isso atrapalha. Então ele tem que ter algum auxílio de câmeras para ele poder reconhecer. Agora, não adianta ter tudo isso. Eu já vi muito condomínio ter todo esse aparato e ser roubado. Porque não existia cadastro de moradores. Antes de gastar dinheiro, faça um cadastro. Dá trabalho? Dá. Há resistência? Há resistência. Mas sem um cadastro de moradores, vocês não têm segurança. Cadastro com imagem, tá? Tem que ser um cadastro informatizado. Porque na portaria, com a movimentação, porteiro nenhum vai ficar passando livro para poder visualizar. O morador tem que botar o tag dele no primeiro portão e já passar a imagem no monitor. Quem é, o nome, a unidade e quem são as pessoas que moram naquela unidade. Hoje em dia tem diversos sistemas, aplicativos que podem auxiliar. A questão é que o maior vilão da segurança, quando você instala todos esses procedimentos, é a falta de supervisão, a falta de procedimentos positivados e a rotina. A rotina é terrível. As pessoas relaxam com a rotina. Nunca acontece nada. E algo muito importante que eu tenho que falar aqui com vocês. Na biologia, o vetor é quem transmite a doença. E no mundo do crime, quem é o vetor? Os vetores, geralmente, são os prestadores de serviço. Eles vão acessar a unidade, vão verificar o que tem de valor lá e vão verificar também a facilidade. Então, se o seu condomínio não tem procedimentos e regras de segurança, os vetores vão levar informação para os marginais. É o entregador de pizza, é o funcionário da NET, pode ser o funcionário de concessionário de serviço público, tem N questões, ok? Então, deixa eu ver, quanto tempo tem ainda? Ok, já encerrou. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu procurei passar aqui os princípios básicos, tem muito mais informação. Eu peço que vocês procurem as instituições. A ABAD oferece curso na área de segurança. Ligue para lá, deixe o seu cadastro e procurem se capacitar, tanto o gestor como o profissional de portaria. Ok? Muito obrigado e boa tarde. Muito obrigada, Tiago Gudinauer, pela participação, também do Dr. Pedro Garçalade. São todos convidados para um cafezinho que já está servido, espero de todos. Podemos contar com pronto retorno em 20 minutos para mantermos a programação?